Se você também é uma mulher que curte ficção científica, é bem provável que você tenha tido assim uma certa dificuldade em se identificar com alguma personagem da sua série ou filme preferido, né? Durante muito tempo, as mulheres não tiveram um papel muito participativo na maioria das histórias, e mesmo hoje em dia a gente vê que existem muito mais protagonistas masculinos que femininos dando sopa por aí. Mas a história da ficção científica é longa, e a gente já viu muitas mudanças acontecerem, né? No início, as histórias retratavam donzelas indefesas que eram basicamente o prêmio de consolação dos heróis, mas agora a gente vê líderes destemidas que são estrelas das suas próprias narrativas. E a partir daí, a ficção científica se enriqueceu com personagens femininas cada vez mais fortes, e é pensando nisso que no vídeo de hoje a gente vai explorar um pouco dessa linha do tempo e analisar algumas das principais figuras de alguns períodos marcantes da cultura pop e da ficção científica. E aí, pessoas, hoje mais especialmente mulheres que acompanham esse canal, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é Futurices, e já deixa o seu like agora no comecinho pra ajudar o canal, tá bom? E se você é novo ou nova por aqui, se inscreve aí porque toda semana tem vídeo novo sobre ficção científica, futurologia ou tecnologia. Hoje é dia de falar sobre a evolução das mulheres na sci-fi, né? Sobre como elas saíram de princesas esperando resgate pra guerreiras chutadoras de bundas, mas você sabe o que mais evoluiu nesse meio tempo? As nossas roupas. Como é que é, Bela? Sim, porque se você, assim como eu, gosta de investir em inovações que facilitam a vida, você deve conhecer a Insider, né, a nossa grande apoiadora. As roupas da Insider têm uma tecnologia inteligente que pode fazer toda a diferença no seu dia a dia, e um exemplo são as Tech T-shirts, que nem essa que eu tô usando, que estão disponíveis em vários modelos, tamanhos e cores. As Tech T-shirts não desbotam com as lavagens, são antiodores, sustentáveis, evaporam o suor mais rápido, e a melhor parte pra mim, não precisam ser passadas também. Na loja da Insider você encontra também calças, casacos, roupas esportivas, roupas íntimas super confortáveis e muito mais, tá? E aproveita que agora do dia 8 ao dia 22 de setembro tá rolando a Semana do Cliente na Insider, onde você ganha 15% de desconto com o meu cupom Futurices15 e pode acumular até 30% de desconto no site. O link tá na descrição, então vai lá e aproveita para vestir o futuro agora com a Insider. Apesar da ficção científica como gênero já ter dado seus primeiros passos antes da década de 1930, foi a partir dessa época conhecida como a Era de Ouro que a sci-fi começou a ganhar mais espaço dentro da cultura pop. Era a época dos quadrinhos e das revistas pulp, onde a gente estava vendo surgir cada vez mais narrativas com elementos que viraram clássicos, como alienígenas, naves espaciais, discos voadores, robôs e todo tipo de tecnologia avançada. Essas obras eram em maioria histórias de aventura, com protagonistas muito machos que enfrentavam todo tipo de perigo e reviravolta, fora que nesse meio tempo eles quase sempre precisavam resgatar uma moça desesperada que estava rendida nos braços de aliens, robôs ou outra criatura do mal, isso quando elas não estavam presas em tubos, que era uma tara bem específica, recorrente e bizarra da época. E a gente bem sabe que toda essa especulação não vinha do nada, né? Essas ideias dos rumos da humanidade em séculos ou milênios no futuro eram bastante embasadas na realidade daquelas pessoas, nos valores daquela sociedade, que era bem mais conservadora. Então os papéis de gênero eram muito bem demarcados, né? Enquanto o homem tinha a obrigação de sair de casa todo dia para pegar no batente e trazer sustento para a família, o lugar da mulher era ficar em casa, limpar, cozinhar e cuidar dos meninos. Ou seja, enquanto os homens conseguiam ter uma vida pública ativa, inclusive na política, mulheres ficavam reservadas ao espaço privado e doméstico. E como a maioria das histórias de sci-fi da época eram obviamente um retrato dessa realidade, não é de se espantar que elas não fossem muito inclusivas e que não levassem em consideração experiências femininas mais diversas. Então, não existia praticamente nenhuma mulher protagonista, e quando elas tinham algum destaque na narrativa, era mais para servir como par romântico do herói, ou só como um acessório narrativo mesmo. Um bom exemplo é a Dale Arden, né, da série de TV Flash Gordon, que é uma space opera que nasceu nos quadrinhos em 1934 e fez rapidinho um sucesso danado, né, ganhando filme, série, tudo que tem direito, antes mesmo do fim da década de 1950. A Dale era a parceira do Gordon em suas aventuras espaciais e frequentemente um interesse amoroso, que acabava sendo sequestrada e precisava ser resgatada pelo grande herói da história. Ela surgiu como uma personagem bem estereotipada. Era uma mulher bela, frágil, extremamente feminina, que encantou o nosso herói protagonista e também o vilão Ming, que vivia tentando sequestrar a menina para transformar ela na sua nova rainha. Então lá ia o Flash resgatar a coitada toda vez que isso acontecia. Mas com o tempo, a Dale até que foi ganhando mais complexidade. Inclusive, existe um consenso entre os fãs de que ela era uma personagem meio
chatinha e até meio histérica, um estereótipo bem marcante da época também. Porém, aos poucos, a Dale foi ganhando espaço para se mostrar uma personagem muito corajosa também. E foi nesse momento que começou a surgir a ideia de que mulheres que inicialmente acompanhavam homens em grandes aventuras, com o tempo passaram a assumir papéis mais significativos e relevantes. Um outro bom exemplo dessa época é a Alta Morbius, de O Planeta Proibido. O filme de 1956 conta sobre uma expedição interplanetária do século 23 que vai atrás de uma nave perdida nos cafundós do espaço. A Alta é filha do Dr. Morbius, e os dois são os únicos sobreviventes naquele misterioso planeta em que essas duas expedições foram parar. Ela é a única mulher no filme, e o seu papel é basicamente de par romântico pro comandante John Adams, que fica caidinho por ela assim que chega por lá. Inclusive, a Alta chegou a ser muito criticada por usar roupas sensuais demais, num discurso que hoje em dia é bem ultrapassado, né? Mas que pra época era bem comum. Já na década de 1960, a coisa começou a mudar um pouco quando a gente conhece Barbarella, uma das primeiras mulheres protagonistas da sci-fi. Pois é, ao contrário de outras personagens que surgiram até então, ela não era secundária em comparação a um herói masculino, tá? Na verdade, ela era uma mulher empoderada, né? Na maior vibe de bora lá mulheres, girl power! Somos amigas. Somos mulheres. Só que, por outro lado, ela também era extremamente sexualizada. A personagem surgiu inicialmente na Bélgica, nos quadrinhos, e em 1968 ganhou uma adaptação para o cinema estrelada pela Super Jane Fonda, que virou basicamente um clássico cult. Ela também se tornou um símbolo sexual da época, especialmente por causa do contexto cultural daquele momento, que era marcado pela revolução da contracultura. Era uma época em que os jovens, e principalmente mulheres, estavam reivindicando o poder sobre o próprio corpo, desafiando papéis de gênero e modelos de relacionamento mais quadrados das décadas anteriores. E a Barbarella meio que era um símbolo disso tudo. Ela era uma mulher belíssima que partia numa missão fora da Terra, sozinha, rumo ao espaço. Porém, ao mesmo tempo, hoje em dia a gente não pode deixar de problematizar um pouco sobre como esse empoderamento acabou sendo através de uma objetificação do corpo da mulher, né? No filme, a Barbarella é apresentada através de um ponto de vista muito masculino, como se a sua única característica importante fosse a sua beleza, e também a sua habilidade de resolver conflitos através do vucu-vucu, tá? Que era um tema surpreendentemente recorrente no longa. Mas, apesar de todas as contradições, Barbarella foi um passo importante para a evolução da mulher na sci-fi. Afinal, finalmente temos uma mulher no protagonismo aqui. Ainda nessa época, ali no finzinho da década de 60, a gente também teve outra personagem importante que foi uma precursora do que a gente vai ver nos anos 70. Atenção, alerta de segurança. Todos os departamentos entrem em alerta condição 3. Sim, estamos falando da saudosa Tenente Uhura, da série original de Star Trek. A presença dela, né, uma mulher negra na ponte de comando da Enterprise, chocou a sociedade daquela época e abriu espaço para personagens femininas cada vez mais complexas e diversas. Inclusive, ela protagonizou o polêmico primeiro beijo interracial da televisão americana lá em 1968. Oh, meu Deus, que loucura. Ai, que loucura! Ai, que absurdo! Sim, hoje parece bobeira, né? Mas na época não se falava em outra coisa, tá? E é por essas e outras que a Uhura é até hoje uma das personagens mais icônicas, complexas e revolucionárias da sci-fi, e que também abriu caminho para um próximo período bastante importante dessa história toda. Com a contracultura que nasceu nos anos 60 se consolidando e chegando cada vez mais forte no mainstream da cultura pop, a gente começa a ver cada vez mais produções de ficção científica que dão mais destaque às personagens femininas, muitas vezes até subvertendo as expectativas do gênero. Lógico que o melhor exemplo para começar essa parte é a nossa querida, amada, idolatrada Princesa Leia de Star Wars, né? Inclusive, pausa aqui rapidão para uma curiosidade, tá? Porque o George Lucas se inspirou bastante em Flash Gordon na hora de escrever o primeiro filme da saga, né? E a grande inspiração para Leia seria justamente quem? Adivinha? Sim, a Dale Arden, né? Por ser uma mulher corajosa que acompanha um herói e um amigo nas suas aventuras espaciais. Mas, como a gente sabe, a Leia vai muito além disso, né? Ela é uma líder reconhecida da rebelião e até mesmo a cena em que ela aparece pela primeira vez acaba fazendo ali uma gracinha com a ideia dela estar sendo resgatada pelo nosso herói protagonista, Luke Skywalker. Não é baixinho demais para um Stormtrooper? Ainda assim, existem algumas coisas meio complicadas na história da Leia, né? Tipo toda aquela história do biquíni cavadão dourado que ela usa quando se torna prisioneira do Jabba the Hutt, que a própria Carrie Fisher admitiu anos depois que fez ela se sentir super desconfortável. Bom, mas pelo menos a gente ganhou aquela cena dela enforcando o desgramado, né? Então nem tudo estava perdido. Pouco tempo depois de Star Wars, a gente teve outro filme que revolucionou a representação feminina na sci-fi, que era o clássico atemporal Alien, de 1979. E bom, caso você viva debaixo de uma pedra e não conheça o filme, o longa acompanha a tripulação
tripulação da nave Nostromo, que tá voltando à Terra, mas no meio do caminho acaba tendo que encarar uma criatura desconhecida cabeçuda dos infernos. E a nossa Ellen Ripley, uma das oficiais da missão, é a primeira personagem até agora que realmente quebra todos os estereótipos de gênero mais comuns. Ela é uma protagonista forte que não se define pelos homens com quem convive na Nostromo e que é a grande heroína tanto do primeiro filme de 79 quanto em várias sequências da franquia. Na verdade, você sabia que a princípio a Ripley seria um homem em Alien? Sim, o diretor Ridley Scott fez a mudança logo no início da produção, mas é engraçado pensar que uma das primeiras mulheres que não seguem aquele padrão de feminilidade bem mais estabelecido na ficção científica tenha nascido justamente de um personagem masculino, né? Então dá pra perceber que o grande desafio na representação feminina dessa época era representar a complexidade das mulheres, né? Afinal, não somos uma coisa só, e é por isso que o arco da Sarah Connor entre o Exterminador do Futuro 1 e 2 é o jeito perfeito de fechar essa nossa segunda parte. No primeiro filme da saga de 84, o androide assassino é enviado pro passado para matar a Sarah, que seria a mãe do líder da resistência humana contra as máquinas no futuro. Já no segundo filme, de 91, um robô ainda mais tecnológico é enviado para ir atrás do filho da Sarah, John Connor, que acabou nascendo de qualquer jeito. Então, a Sarah começa o primeiro filme como uma mulher comum, né, que é atirada numa aventura super perigosa e precisa se virar nos 30, dependendo muito de um homem para sobreviver. Mas quando ela volta no segundo filme, meu filho, aí já é outra história, tá? Essa mulher, além de fazer 800 barras e 300 flexões, assumiu o protagonismo da própria vida e a missão suave de tentar impedir o colapso da sociedade, e quando é hora de lutar contra outra ameaça vinda do futuro, ela não hesita mais. Esses exemplos e muitos outros, né, mostram como a representação das mulheres na ficção científica evoluiu bastante, com alguns tropeços no meio do caminho, mas com um progresso notável entre os anos de 1990 e 2000, onde elas começaram a ganhar ainda mais espaço nas histórias. Já a partir dos anos 1990, felizmente as mulheres ocupam cada vez mais espaço na ficção científica e narrativas em que elas não seguem nenhum dos velhos estereótipos já conhecidos pelo grande público vão aos poucos deixando de ser exceção. E é por isso que já em 1993 a gente conhece uma das mulheres mais marcantes da sci-fi naquela época, que é a Dana Scully, né, de Arquivo X. Ela é uma agente especial do FBI que acaba sendo designada para trabalhar em uma repartição que investiga casos sobrenaturais, justamente porque é extremamente cética, né? Só acredita em coisas embasadas no método científico mais puro, ao contrário do seu parceiro Fox Mulder, né, que quer muito acreditar no sobrenatural. E, gente, essa série fez tanto sucesso que ficou no ar por mais de 10 anos, tá? E o mais legal é que ela subverte uma ideia bem antiga dos papéis tradicionais de gênero, em que o homem é mais lógico e racional do que a mulher. Ou seja, é uma escolha muito deliberada fazer com que a Scully seja mais apegada à racionalidade do que o Mulder, né? Desafiando esse estereótipo antigo que associa a ciência ao masculino e o místico ao feminino. Inclusive, muita gente não sabe, mas o impacto da Scully foi formalmente estudado e chamado de The Scully Effect, ou o efeito Scully, tá? Isso porque pesquisas que foram feitas na Universidade de Yale, por exemplo, mostram que a representação da personagem foi tão grande que ajudou a inspirar muitas meninas e mulheres a seguirem carreira na ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Olha que legal. The character of Dana Scully was a physics major and inspired me to major in physics and go through and get my PhD, and thank you. Mas não é só na televisão que a gente vê mulheres fortes ganhando mais espaço nessa década, tá? Afinal, como esquecer da Super Trinity em Matrix? O filme clássico das irmãs Wachowski chegou nos cinemas em 1999 com uma história bem cyberpunk sobre uma humanidade que vive sobre uma realidade simulada criada por máquinas que tomaram o poder no planeta Terra. A Trinity faz parte de uma pequena, mas combativa resistência que quer libertar os humanos dessa escravidão para as máquinas. Ela é uma hacker super reconhecida e assume um papel de liderança, mas também de interesse romântico do Neo, né? E aqui vale ressaltar que essas duas coisas, né, força e romance, não precisam estar dissociadas. A ideia de que mulheres podem ser fortes e ainda assim serem namoradas, esposas e até mães é um sinal de que o debate realmente avançou ao longo das décadas, coisa que foge bastante daquele modelo dos anos 50, que demarcava com muita rigidez o que era possível para cada gênero. Ou seja, na virada do século, a ficção científica passou a apresentar cada vez mais mulheres em papéis complexos e variados, refletindo um avanço na representatividade que ajudou a moldar as novas protagonistas do século XXI. E a
assim chegamos ao nosso presente, né? Hoje a gente vê cada vez mais produções de ficção científica com uma grande diversidade de mulheres, e tudo isso só é possível porque rolou quase um século de desenvolvimento dentro do gênero. Um dos exemplos que fez mais barulho em 2012 foi a Katniss Everdeen de Jogos Vorazes. A trilogia foi pensada para um público mais jovem, é inspirada em livros e traz uma protagonista que se torna uma grande líder ao longo da narrativa. Nessa história, em uma sociedade distópica que obriga crianças a lutarem contra as outras até a morte, a Katniss aceita o desafio de tomar o lugar da irmã para proteger a menina e aproveita suas habilidades de sobrevivência para chutar muitas bundas nas arenas dos jogos. A personagem se tornou inspiração para várias garotas que encontraram nela um modelo de coragem e independência. Inclusive, existe um contraste super interessante entre ela e o Peeta, né, que é um dos interesses românticos dela ao longo da série. Afinal, enquanto ela é uma pessoa do casal que caça, um papel socialmente considerado mais masculino, ele é um padeiro que gosta de confeitaria. E nada disso faz dela menos mulher ou ele menos homem, tá? Mas é uma forma de questionar um pouco algumas verdades absolutas sobre o gênero, que de absolutas não tem nada, né? Além de novas sagas trazendo protagonismo para as mulheres, a gente também viu algumas obras queridinhas do século passado voltarem com tudo e optando por focar suas narrativas em mulheres. O maior exemplo disso é, claro, Star Wars, né? Até porque em 2015, com o Despertar da Força, a protagonista da nova trilogia passou a ser a Rey, uma garota que cresceu sozinha num planeta deserto e que acaba descobrindo o poder da força. E assim, todo mundo sabe que essa trilogia é um pouco polêmica, né? Vamos dizer assim. Afinal, o episódio 7 fez um super barulho, mas não agradou muito. O seguinte, menos ainda. E o episódio final, então, foi o que deixou definitivamente os fãs emputecidos. E olha, eu confesso que eu concordo com essa revolta, tá? Por vários motivos. Mas nesse vídeo o que importa é ressaltar o passo que a Lucasfilm deu ao trazer uma personagem feminina pro centro da saga. Star Wars é uma das maiores franquias de ficção científica de todos os tempos. E fato é que as duas trilogias anteriores, que fazem parte da narrativa principal do Skywalker, tinham sido protagonizadas por homens. A gente conheceu mulheres muito importantes, né, como a Princesa Leia, que a gente já falou por aqui, a Padmé Amidala das prequels, e teve até a Ahsoka na série animada Guerra dos Clones, que se tornou uma queridinha do fandom. Porém, contudo, todavia, a Rey foi a primeira protagonista de verdade na saga principal, que contracenou com o elenco principal da trilogia original e tudo. Isso é uma coisa muito simbólica, né, quando a gente pensa em representatividade na sci-fi. Afinal, apesar de todos os pesares, ela era uma personagem forte que conseguiu enfrentar os desafios da galáxia sem arregar e que no final da narrativa chegou longe a beça. Mas não foi só com a Rey que a gente ganhou uma mulher empoderada, assumindo a linha de frente nas narrativas de Star Wars, né? Porque em Rogue One, né, um filme que foi muito melhor aceito pelos fãs e um dos meus preferidos da franquia também, a gente conhece a determinada Jyn Erso. O longa acompanha a origem da Estrela da Morte, que a gente viu ser destruída lá no primeiro filme de 77, e a Jyn é uma soldado da Aliança Rebelde que dedica sua vida à luta contra o Império. Apesar de não ser uma Jedi e nem fazer parte do arco principal da franquia, ela ganhou um espaço muito importante entre as personagens femininas fodonas desse universo. Aliás, uma outra franquia que reviveu nas últimas décadas e trouxe uma mulher pra linha de frente foi Mad Max Fury Road, né? Nesse mundo pós-apocalíptico, que é o quarto filme da franquia que estreou lá em 79, a gasolina e a água são bens preciosíssimos e o nosso protagonista é o Max, um cara meio doido que prefere sobreviver sozinho nesse caos. Ele acaba se juntando a um grupo de rebeldes comandado pela Furiosa, que apesar de não ser a protagonista, é o grande destaque desse filme. Não à toa, em 2024, ela ganhou um spin-off pra chamar de seu, né, que também foi muito aclamado pela crítica. E bom, a Furiosa, tanto a versão interpretada pela Charlize Theron quanto pela Anya Taylor-Joy, é inegavelmente uma das mulheres mais incríveis da ficção científica, né? Ela tem uma personalidade forte, enfrenta todo tipo de desafio e não tem medo de colocar o dela na reta em nome do que é certo. Ou seja, ela tá lá nas duas histórias, constantemente se arriscando para proteger e salvar pessoas, em especial mulheres, assumindo um papel mais clássico de um herói, só que dessa vez na pele de uma grande heroína. Além dessas personagens, é lógico que existem várias outras que ganharam vida nos últimos anos e que vem marcando uma nova geração de fãs de sci-fi pelo mundo todo. Lógico que nada é perfeito, né? A gente ainda tem muito que avançar, especialmente na diversidade de raça e sexualidade dessas mulheres que ganharam protagonismo, mas como a gente pode perceber ao longo do vídeo, foi um longo caminho até aqui. E como eu falei no começo, a ficção científica não tá numa bolha, flutuando no nada, né? Ela dialoga diretamente com a nossa sociedade, com os debates que a gente vem tendo nos últimos tempos e com a forma como nós, mulheres, ocupamos
ocupamos todo tipo de espaço. E já que a gente tá falando sobre tudo isso hoje, você já ouviu falar do teste de Bechdel? Ele é uma forma muito simples e muito útil para avaliar a representatividade feminina nos filmes e séries, tá? Criado pela cartunista Alison Bechdel, o teste verifica se a obra tem pelo menos 2 personagens femininas que conversam entre si sobre algo que não seja um homem. Parece básico, né? Mas a grande verdade é que muitos filmes e séries não chegam nem perto de passar nesse teste, tá? E alguns exemplos são Os Caça-Fantasmas, de 84, De Volta para o Futuro, de 85, e toda a trilogia inicial de Star Wars, junto com o episódio 3. Ou seja, o teste é um jeito de lembrar, né, que a gente precisa de mais personagens femininas com histórias próprias e conversas que vão além dos seus interesses românticos, tanto na ficção científica como em outros gêneros também. Faz experimento a partir de agora e me diz quantas obras você viu que passam no teste. É um exercício interessante. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, que ajuda muito. Não esquece de se inscrever aqui também para não perder o próximo vídeo, tá? E como esse vídeo teve que chegar ao fim, eu tenho certeza que eu deixei várias personagens importantes de fora, né? Então me conta aí nos comentários qual que é a sua preferida, tá bom? É isso. Um beijo e a gente se vê no futuro.